meu chefe me demitiu um mês antes da minha aposentadoria entrar. Após 29 anos de serviço, 29 anos e 11 meses. Foi esse o tempo que eu dei àquela empresa. Acordando às 5 da manhã, pegando 2 ônibus, atravessando a cidade, com chuva ou sol, para chegar no setor de almoxarifado da JG Ferragens, antes mesmo do café estar pronto. Eu era a primeira a chegar e a última a sair. Mas ninguém viu isso quando me chamaram na sala de reunião, numa segunda-feira cinza, e me entregaram uma carta de demissão, com um sorriso forçado, e uma frase protocolar: reestruturação interna. Eu fiquei olhando para o papel por alguns segundos, como se fosse uma peça pregada em mim. Minha mão tremia. Eu nem consegui levantar os olhos de imediato. A voz do novo diretor de operações, o Sr. Eduardo Rangel, soava como ruído. Era como se eu tivesse mergulhado em água gelada. Eu só conseguia pensar numa coisa: falta um mês para minha aposentadoria. Um mês. Voltei andando para casa naquele dia, quase 3 horas de caminhada. Nem vi o caminho. Me sentia uma sombra na calçada. Eu tinha dado tudo. Minha juventude, minha energia, meu amor próprio muitas vezes. Quando meu ex-marido me deixou, foi aquela empresa que me segurou. Quando minha mãe adoeceu, foi trabalhando lá que eu paguei o plano dela. Quando meu filho entrou na faculdade, foi com horas extras, finais de semana perdidos, que eu consegui manter as mensalidades em dia. E agora eu era só mais uma folha dispensada na ventania do arraque. Mas uma coisa não descia: o tempo. Eles diziam que eu tinha 29 anos e 10 meses de empresa. Mas eu sabia. Eu entrei em julho de 1995. Eu anotei no diário. Eu me lembrava do cheiro do uniforme novo, da primeira vez que vesti aquela farda azul marinho. Não era julho, era junho. Eu entrei em junho e, se isso fosse verdade, então eu já tinha completado os 30 anos, que garantiriam minha aposentadoria integral com os benefícios. Naquela noite, sentei na cozinha, com minha caixa de papéis velhos, recibos, crachás antigos, cartões de ponto carimbados, anotações que eu guardava como lembrança menos ou por pura desconfiança, vai saber. E lá estava um bilhete de apresentação assinado por seu Moacir, o antigo supervisor, datado do 13 de junho de 1995. Eu sorri. Era uma alegria amarga, mas era uma pista. Aquilo não era apenas um erro, era um corte calculado. Liguei para Dona Elza, a antiga chefe do Araque, que se aposentou há uns 2 anos. Ela sempre gostou de mim, me chamava de filha guerreira, e dizia que o que faltava em diploma me sobrava em caráter. Quando contei o que aconteceu, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respirou fundo e disse: isso está acontecendo com mais gente, Rosa. Você não é a única. Foi a primeira vez em dias que eu vi meu nome de forma humana. Rosa. Não funcionária 3082. Não ex-colaboradora. Ela me pediu para reunir todos os documentos e me prometeu marcar uma conversa com um advogado do sindicato. Disse que algumas denúncias já estavam sendo apuradas pelo Ministério do Trabalho e que o Eduardo, o novo diretor, já tinha feito coisas parecidas em outras empresas por onde passou. Na semana seguinte, nos encontramos numa padaria discreta, com uma pasta cheia de papéis, áudios e até e-mails impressos. Elza tinha provas de que o sistema interno de contagem de tempo de casa estava sendo manipulado. Eles antecipavam desligamentos em massa justamente antes da consolidação dos direitos previdenciários. Era como arrancar frutas do pé momentos antes da colheita. E tudo isso com aval da diretoria. Me perguntei quantas outras mulheres negras e mais velhas como eu tinham passado por aquilo. Silenciosas, cansadas demais para lutar, ou com medo de perder até o pouco que restava. Mas eu não ia me calar, não depois de quase 3 décadas de dignidade e suor. E foi aí que tudo começou a mudar. Quando saí daquela padaria com a pasta no colo, parecia que eu carregava uma bomba. O que a Elza me entregou não era só um amontoado de papéis, era uma arma. Provas de que não era apenas eu. Havia uma lista com nomes, datas e valores. Gente com 28, 29 anos de casa. Gente que sumiu do quadro de funcionários de uma hora para outra,
Os mais velhos, os mais caros, os mais invisíveis, e eu ali, com meu crachá ainda pendurado na bolsa, prestes a me tornar uma peça no mesmo padrão de descarte. Na semana seguinte, Elsa me colocou em contato com um advogado trabalhista, o Dr. Gustavo. Ele falava com calma, olhos sérios e uma paciência que me desarmou logo na primeira conversa. Me explicou que o que estavam fazendo comigo, e com tantos outros, podia configurar fraude previdenciária, discriminação etária e até estelionato institucional. Era mais do que imoral, era crime. Dona Rosa, a senhora tem 2 trunfos na mão. 1. Os documentos que provam que a contagem do tempo está errada. 2. Os registros da Elsa, que mostram um padrão. Mas a gente precisa ser rápida. Eles podem tentar apagar as provas, silenciar a gente, maquiar o sistema. Senti um calafrio. Era como se eu estivesse entrando num tabuleiro muito maior do que imaginava. E eu só era uma mulher comum. Mas talvez, por ser comum, era justamente por isso que precisava continuar. Na segunda-feira seguinte, levei minha denúncia ao Ministério do Trabalho, com o suporte do advogado e da Elsa. Foram horas de depoimentos, cruzamento de dados, perguntas técnicas que me faziam suar as mãos, mas eu estava lá, presente, viva, firme. 2 dias depois, recebi a primeira ligação estranha. Alô, Dona Rosa, aqui, eu, Edson Daço. A gente queria conversar melhor sobre sua saída. Vê se dá para resolver amigavelmente, sem envolver outros setores, entende? Sem envolver outros setores. Ouvi aquela frase como se fosse um tiro abafado. Eles estavam com medo. E quando um tubarão teme um peixe pequeno, é porque sabe que há sangue na água. Não, moço. Agora quem resolve é meu advogado. Boa tarde. Desliguei tremendo, mas com um alívio surdo. Eu tinha dado meu primeiro não. Na semana seguinte, começaram as mensagens de WhatsApp. Uma colega que ainda trabalhava lá mandou prints. Circulava um boato de que eu estava criando confusão, querendo processar a empresa por vingança. Chamavam-me de ingrata, de louca. Diziam que eu queria destruir tudo que construímos juntos. Mas eles não sabiam o que era construir. Construir era o que eu fazia quando limpava o galpão, com a coluna travada, e sorria. Mesmo assim, quando ficava depois do expediente para ensinar um novato que mal sabia somar. Quando levava bolo no meu aniversário, e ouvia todos dizerem a Rosa: é o coração dessa empresa, o coração, e agora tentavam me apagar da história. Foi numa manhã de quarta-feira, enquanto arrumava meus documentos pela enésima vez, que meu telefone tocou, com um número estranho. Uma voz feminina, firme e educada, se apresentou: Rosa Souza, aqui é Luiz Andrade, do Ministério do Trabalho. Estou te ligando para dizer que sua denúncia avançou para a fase de investigação federal. E, preciso que saiba, encontramos padrões muito sérios, coisas grandes. Sua coragem pode mudar muita coisa. Engoli seco minha coragem. Aquilo me doeu e me fortaleceu ao mesmo tempo. Luísa continuou. Descobrimos uma planilha interna, chamada Otimização Q4. Nela, constavam nomes de funcionários prestes a completar 30 anos de serviço. Ao lado, datas de desligamento recomendadas, supostamente para contenção de custos. Entre os nomes, o seu, e May 17, outros nos últimos 2 anos. Eu não sou decorador, mas ali, sentada na cadeira da cozinha, com o sol atravessando a cortina manchada, e a voz daquela mulher, ecoando no viva voz, deixei as lágrimas caírem. Não por fraqueza, mas porque, pela primeira vez, entendi que não, era só por mim. Eu representava algo maior. Depois daquela ligação da Luísa, eu passei a andar com uma estranha sensação no peito. Não era exatamente medo. Era algo mais profundo, uma consciência de que eu não podia mais voltar a ser quem era antes. Eu havia puxado um fio, e agora o tecido inteiro da mentira começava a se desfiar. E eu estava no meio da sala, com a ponta do fio nas mãos, sendo observada. Na semana seguinte, meu telefone não parou. Os colegas, gente que tinha sumido sem explicação da empresa, começaram a me procurar. Primeiro veio o seu Genaro, que trabalhou na manutenção por mais de 32 anos, e foi dispensado num corte por baixo desempenho.
justamente quando estava prestes a garantir uma bonificação vitalícia. Depois veio a Silvana, que passou 28 anos no setor financeiro e foi demitida às vésperas do reajuste de plano de saúde vitalício. O mesmo que prometeram em reuniões durante décadas. Cada história parecia uma peça encaixando na outra. E quanto mais conversávamos, mais nítido ficava. Eles estavam nos apagando metodicamente. Cada desligamento tinha o mesmo padrão, faltando dias ou semanas para o funcionário completar tempo de benefício pleno. A empresa criava um pretexto: técnico, readequação, reestruturação, novas diretrizes de produtividade. Palavras limpas para disfarçar um corte sujo. A Luísa, do Ministério do Trabalho, passou a me atualizar a cada 2 dias. Ela falava com um cuidado que me comovia. Era como se, de alguma forma, ela também estivesse indignada, não só como técnica, mas como mulher. Talvez até como filha de alguém que já passou por isso. Rosa, encontramos emalhos internos trocados entre Eduardo Rangel e o setor de Araque, com o seguinte título: Custo de manutenção improdutiva. Nele, os funcionários mais antigos estão marcados em vermelho, com observações como ponto de corte, mês X. Evitar vínculo com nova gestão, reduzir passivo. É um sistema, uma política interna. Illegal. Minha cabeça latejava. Eu lembrava de cada Natal passado na empresa, das campanhas sociais que a firma promovia, das frases motivacionais pintadas no refeitório. Gente, é o nosso maior patrimônio. Mas agora eu sabia menos. Éramos apenas um número numa planilha fria, apagados, com o apertar de uma tecla. Foi então que Luísa me fez uma pergunta que mudaria tudo. Dona Rosa, a senhora toparia dar um depoimento formal perante o Procurador Regional do Trabalho? Com sigilo. Mas, precisamos de alguém com coragem para ser a primeira voz. Isso pode abrir a investigação para outros setores, pode proteger mais gente. Engole M seco. Eu sabia o peso disso. Sabia que talvez meu nome nunca mais passasse despercebido. Que o Eduardo, a diretoria, talvez tentassem me intimidar, me desacreditar. Mas naquele momento, pensei na minha mãe, na mulher negra que lavava roupa para fora e dizia, com as mãos rachadas pelo sabão: Rosa, nunca abaixa a cabeça para injustiça. Se você se calar, vão achar que é normal. Eu topo. A sala onde dei meu depoimento era silenciosa, com uma bandeira do Brasil no canto e o ar-condicionado gelando mais que o necessário. Fiquei ali por 2 horas, respondendo tudo. Mostrei cada documento, contei cada detalhe, mas minhas mãos não paravam de suar. No fim, o procurador apertou minha mão com força. A senhora está ajudando a virar uma página vergonhosa da história corporativa deste país. E vai inspirar muita gente. Saí dali mais leve, caminhar até a estação do metrô, com passos firmes. E quando desci na minha rua, a mesma onde ando há 40 anos, vi algo que me paralisou. Eduardo Rangel, do outro lado da calçada, de óculos escuros, camisa social aberta, olhando direto para mim. Ele não disse nada, apenas me olhou por 2 segundos. Depois virou e entrou num carro preto que o esperava. Não era uma coincidência, era um aviso. Mas ele não sabia o que eu tinha nas mãos, nem o que eu tinha no coração. Se essa história tocou seu coração, deixa um like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te emocionou. Porque, se você não se inscrever, breathe, você pode não ver mais nossas histórias. Os dias seguintes àquele encontro com o Eduardo foram cheios de silêncios estranhos. Meus vizinhos me olhavam com curiosidade contida. Alguns parentes perguntavam, meio desconfortáveis, se era verdade que eu estava arrumando confusão com a empresa. E no mercado, onde eu comprava fiado há anos, o moço do caixa me tratou com uma formalidade nova. Mas eu senti alguma coisa tinha mudado. O que ninguém sabia menos ainda. Menos é que eu tinha sido chamada para uma segunda reunião. Desta vez com 2 procuradores e uma equipe do Ministério Público do Trabalho. Levaram meu depoimento, os documentos da Elsa e os registros dos outros ex-funcionários, que agora se encorajavam a aparecer. Estavam montando um dossiê completo.
Mais de 40 casos semelhantes, todos com padrão idêntico. E-mails internos, datas manipuladas, reestruturações às vésperas de marcos previdenciários. Era um escândalo pronto para explodir. Mas antes disso, vieram as retaliações. Na terça-feira, meu filho chegou em casa com o rosto fechado. Ele trabalha numa empresa de TI que presta serviço para Jardim Ferragens. O supervisor dele, um tal de Luciano, sugeriu que talvez não fosse interessante manter no time alguém com vínculos diretos com processos contra parceiros comerciais. Era uma ameaça velada, mas eu me senti pequena, culpada, como se a minha coragem estivesse agora custando caro demais. Mãe, não para. Só me promete que vai se cuidar, tá? Ele me abraçou forte e eu segurei o choro até ele sair. Depois chorei tudo de uma vez, sentada no chão da sala, abraçada nas minhas próprias pernas. Era cansativo, era solitário, mas era certo. E então, algo inesperado aconteceu. Na sexta-feira, meu nome apareceu discretamente num site jurídico de grande circulação. Não era sensacionalismo. Era uma matéria assinada, séria, que falava de uma denúncia histórica contra uma grande corporação do setor industrial. Não usava nomes de pessoas, mas falava em uma funcionária com 29 anos e 11 meses de casa, que havia sido desligada por reajuste de pessoal e que agora ajudava a derrubar um esquema milionário de fraude institucional. A matéria viralizou nos bastidores. E 2 dias depois, uma jovem me parou na porta da padaria. Ela me reconheceu da foto antiga que ilustrava a reportagem. A senhora é a Rosa, não é? Aquela da denúncia? Assenti, sem saber se devia me encolher ou sorrir. Minha mãe foi mandada embora da mesma empresa, com 31 anos de serviço. Não sabia que ela podia ter direito a rever isso. A senhora é muito corajosa. Obrigada por não se calar. Foi como se algo se acendesse dentro de mim. Pela primeira vez, senti que minha dor não era só minha, que o que eu estava fazendo poderia mudar a rota de outras vidas. No dia seguinte, recebi uma ligação da própria Luísa. A voz dela estava mais tensa do que de costume. Dona Rosa, prepare-se, a auditoria autorizada pelo Ministério Público vai acontecer esta semana. Vamos entrar na sede da Jardim Ferragens com mandado judicial. Precisamos da senhora por perto. E a imprensa descobriu? É possível que, nos próximos dias, procure um VOCA. Queremos proteger sua imagem. Não se preocupe, minha filha, eu não tenho mais o que esconder. Eles é que têm. Na manhã de quarta-feira, vi ao vivo na TV, carros pretos entrando na sede da empresa, servidores federais retirando computadores, arquivos, caixas e pastas. A imprensa reunida na frente, tentando entender o tamanho da bomba. Então, pela primeira vez, os nomes apareceram. Eduardo Rangel. Supervisores, diretores, e-mails vazados, planilhas com o título Reestruturação Estratégica de Enxugamento Previdenciário. O Brasil estava vendo. E eu, uma mulher negra de 59 anos, que limpava o almoxarifado e trazia marmita de casa, tinha acendido o fósforo que incendiaria uma muralha de mentiras. Mas eu sabia, ainda viria a parte mais difícil, resistir enquanto a poeira baixava. Depois que tudo veio à tona, minha rua nunca mais foi a mesma. As pessoas me olhavam com curiosidade, algumas com respeito, outras com aquele silêncio desconfortável que cerca quem faz o que muitos não têm coragem de fazer. Eu, que sempre fui a vizinha que ajudava a varrer a calçada e emprestava açúcar, agora era a Rosa da denúncia. Meu nome estava nos jornais, nos bastidores dos programas de rádio e até na boca dos motoristas de ônibus, que me reconheciam no ponto e diziam: "Força, Dona Rosa, isso que a senhora fez foi grande." Mas dentro de mim havia um cansaço imenso. Não era só físico, era um desgaste na alma. Eu não dormia direito havia semanas. O telefone não parava, gente pedindo ajuda, ex-funcionários contando suas histórias, advogados querendo representar casos semelhantes, e também as ameaças veladas. Um envelope anônimo na minha caixa de correio, com um recorte de jornal, uma frase escrita em caneta vermelha: "Quem mexe no vespeiro, acaba picada." Respirei fundo, rasguei o papel, joguei no Lix, mas ele grudou na minha mente.
Voltei a sonhar com o almoxarifado, com o som das empilhadeiras, o cheiro do óleo industrial, a voz de colegas que nem sei mais por onde andam. Era como se minha cabeça não conseguisse soltar a empresa menos, mesmo depois de tudo. Porque, no fundo, aquilo ali foi minha casa. E agora, eu era a mulher que ateou fogo nela, mesmo sabendo que a estrutura já estava podre há muito tempo. A Elsa foi quem percebeu primeiro. Rosa, você precisa cuidar de você agora. A batalha jurídica tá andando. O Ministério Público assumiu o caso. Os culpados serão responsabilizados. Mas você não pode carregar tudo sozinha. Vem aqui em casa qualquer dia, vamos tomar um café. Fui, e naquele café, sentada na cozinha da mulher, que um dia me contratou como auxiliar, chorei como criança, falei de tudo, do medo, da raiva, da saudade, da rotina, do vazio, de não ter mais onde acordar cedo, para ir. Falei da minha mãe, que me ensinou a nunca baixar a cabeça, e de como às vezes eu só queria que ela estivesse viva para me dizer que tudo vai passar. Elsa segurou minha mão. Você não perdeu sua identidade, Rosa. Você só deixou de ser invisível. Agora o mundo te vê. E quem te vê, não esquece mais. Na semana seguinte, fui convidada a dar um depoimento numa audiência pública sobre direitos trabalhistas de pessoas negras e idosas. Era num auditório em Brasília, cheio de gente importante, deputados, representantes de sindicatos, juristas. Eu, uma mulher com o cabelo trançado e a roupa simples, subi no palco com as pernas bambas, mas quando peguei o microfone e contei minha história, menos sem florear, sem gritar, apenas com a verdade nua e crua, menos o silêncio na sala, foi absoluto. No fim, levantei os olhos e vi rostos emocionados. Gente chorando, gente de pé, e eu, que fui tratada como descartável, agora era símbolo de resistência. Voltei para casa com um buquê de flores na mão e a cabeça ainda zonza. Meu filho me esperava na porta, com um sorriso que não cabia no rosto. Mãe, te assistiram no Brasil inteiro. A senhora não tem ideia do que fez. Eu ainda não tinha, mas estava começando a entender. Dias depois, recebi uma carta oficial. Meu processo seria priorizado devido ao impacto social do caso. A empresa estava sendo formalmente acusada de prática sistemática de fraude contra direitos previdenciários. E mais, o Ministério Público do Trabalho havia iniciado uma auditoria nacional em outras empresas com denúncias semelhantes. Minha voz, antes engolida por turnos duplos e máquinas barulhentas, agora ecoava em corredores que eu jamais imaginei pisar. Mas o mais bonito ainda estava por vir. Um grupo de jovens advogadas negras me procurou. Queriam montar uma ONG para apoiar trabalhadoras como eu. Me perguntaram se podiam usar meu nome no projeto. Instituto Rosa Souza. Justiça para quem constrói em silêncio. Eu só consegui sorrir. Era como se, depois de quase 30 anos cuidando dos outros, alguém finalmente estivesse cuidando de mim. E no meio de tanta dor, aquilo foi um abraço no meu passado e uma promessa de futuro. Quando a data da audiência final foi marcada, eu fiquei dias sem conseguir pensar em outra coisa. O Fórum Trabalhista da cidade virou símbolo do que eu mais temia e do que eu mais esperava: o fim de um ciclo. O começo de outro. Eduardo Rangel e os demais diretores haviam sido formalmente indiciados por fraude, estelionato previdenciário e práticas discriminatórias. A empresa, pressionada pela mídia e por investidores, afastou toda a alta cúpula envolvida. Mas o estrago na imagem já estava feito. E eu estava no centro daquele vendaval, ainda tentando entender como uma mulher como eu, que nunca levantou a voz na vida, podia ter sido o estopim. Na véspera do julgamento, sentei na cama, encarei o espelho. Vi as marcas no rosto, os cabelos brancos, entre as tranças, os olhos cansados, mas firmes. Passei a mão na cicatriz que tenho na mão direita, resultado de um acidente no almoxarifado, anos atrás. Na época, ninguém quis registrar o acidente, para não gerar custo com o seguro. Eu aceitei em silêncio, mas agora, olhando para mim mesma, eu sabia. Aquele tempo tinha acabado. No dia da audiência, cheguei cedo ao fórum.
O lugar estava cheio, advogados com suas pastas, repórteres cochichando ao telefone, trabalhadores que vieram prestar apoio. O Instituto Rosa Souza já existia, e algumas integrantes estavam lá, com camisetas onde se lia "Justiça para quem constrói em silêncio". Isso me emocionou mais do que eu esperava. Era como se aquelas palavras dissessem tudo o que eu vivi, em poucas sílabas. Eduardo chegou cercado de advogados caros, de terno alinhado, mas com o olhar vazio. Durante o processo, tentou um acordo, tentou desqualificar as provas, tentou dizer que seguia ordens da matriz internacional, mas os documentos eram claros. Os e-mails internos, as planilhas, os testemunhos, tudo mostrava a prática sistemática de fraude. Era inescapável. Na sala de audiência, quando me pediram para falar, eu respirei fundo e disse, com a voz firme, sem gritar, sem chorar: eu só queria me aposentar com dignidade. Não vim aqui por vingança. Vim por justiça. Porque ninguém deve ser descartado como peça velha de máquina. Nós somos gente. Gente que construiu o chão que muitos pisaram para enriquecer. O juiz acenou com a cabeça. E naquele instante, o silêncio na sala foi mais eloquente que qualquer palavra. A sentença foi lida no fim do dia. A empresa condenada a reintegrar o tempo de serviço de todos os trabalhadores prejudicados, a pagar indenizações por dano moral coletivo e a criar um programa de compliance para impedir novas fraudes. Eduardo e os diretores envolvidos seriam responsabilizados na esfera criminal. O juiz foi claro. Esta sentença é para lembrar que direitos trabalhistas são conquistas, não favores. Eu saí dali com o peso do mundo nas costas, mas um peso bom, o peso de ter feito o que era certo. Dias depois, recebi em casa o documento oficial. Minha aposentadoria integral estava concedida, retroativa à data em que deveria ter sido validada. O valor acumulado foi depositado, com juros e correções. Era mais do que dinheiro. Era um símbolo, o reconhecimento de uma vida inteira de trabalho. Mas o mais bonito veio na forma de um convite. A Universidade Pública da cidade queria me homenagear com um título simbólico: Cidadã do Trabalho Digno, pela contribuição à luta por direitos trabalhistas. Eu nunca sonhei em ter diploma nenhum, mas aquele eu aceitei com lágrimas nos olhos. Hoje, quando caminho pelo bairro, vejo nos olhos das pessoas, não só o respeito, mas também a esperança. Porque o que começou com a minha história, virou uma bandeira para muita gente. E eu continuo sendo Rosa, mãe, vizinha. A mulher que acorda cedo para pôr o café no fogo. Mas agora, também sou prova viva de que a coragem de um pode despertar a coragem de muitos. E quando olho para o futuro, penso, ainda há muito a ser construído. Mas dessa vez, com as mãos de todos e com justiça no alicerce, depois da audiência, quando tudo parecia já resolvido, achei que meu corpo fosse me pedir descanso. E pediu. Por uns dias, dormi como não dormia há meses, caminhei sem pressa, pela feira do bairro, fui à igreja da esquina, agradecer em silêncio. Mas logo percebi, meu coração não queria parar, ele queria servir, só que de um jeito novo. Eu não queria mais ser usada. Queria ser. Há uma diferença imensa entre essas duas palavras. Comecei a frequentar o espaço comunitário do bairro, onde jovens de baixa renda buscavam orientação profissional. Fui chamada para dar uma fala simples sobre experiência no mercado de trabalho, mas a conversa virou outra coisa. Uma menina chamada Mirella, de 19 anos, me ouviu falar sobre assédio silencioso e disparou: Dona Rosa, a senhora sabia que eu nunca me imaginei trabalhando até os 60 anos? Eu achava que seria demitida antes, como minha mãe. E agora vejo que talvez a culpa nunca foi dela. Foi aí que me dei conta. O que me aconteceu não era um fim menos. Era um começo. Eu podia ajudar pessoas a não normalizarem o abuso, a entenderem seus direitos, a reconhecerem os sinais de que estavam sendo manipuladas, apagadas, exploradas, com a ajuda de 2 advogadas do Instituto Rosa Souza, menos, que crescia mais. A cada semana, menos, comecei a oferecer rodas de conversa sobre trabalho e dignidade. Eram encontros simples, com café e pão caseiro. Mas ali, naquela sala emprestada, coisas profundas aconteciam. Homens e mulheres choravam ao lembrar como foram tratados,
ao serem dispensados. Jovens entendiam pela primeira vez que tinham direito a serem ouvidos, e que o trabalho não devia ser um castigo, devia ser um caminho de sustento, com respeito. Certa vez, um ex-funcionário da GG Ferragens, seu Almir, um senhor calado de bigode branco e mãos grossas, me esperou no fim de uma dessas conversas. Ele tirou do bolso um broche antigo, enferrujado, com o logo da empresa. Eu guardava isso com orgulho, até virar vergonha. Mas depois do que a senhora fez, acho que posso voltar a olhar para minha história com outro olhar. Leve isso. É seu. Guardei o broche numa caixinha de madeira, não como lembrança da empresa, mas como símbolo da nossa resistência. Enquanto isso, a imprensa continuava a me procurar. Convites para programas de TV, podcasts, eventos. Recusei quase todos. Não queria ser celebridade. Queria ser ponte, mas aceitei um convite especial. Uma reportagem de uma jornalista negra chamada Thalita, que me ouviu com atenção e respeito. A matéria se chamou Rosa Souza, a mulher que enfrentou o sistema e floresceu. Quando foi ao ar, recebi mês do 400 mensagens em 2 dias, entre elas, uma me tocou profundamente, era de uma mulher do interior da Bahia. Dona Rosa. Meu nome é Lourdes. Fui demitida aos 29 anos e 7 meses de serviço. Nunca entende por quê. Sua história me deu coragem de procurar meus direitos. Deus lhe pague. Fiquei parada lendo aquela mensagem, com os olhos marejados. Aquela mulher podia ser eu. E talvez ela tivesse uma chance porque alguém gritou quando todo mundo mandava calar. Aos poucos, o Instituto ganhou parceiros. Um centro jurídico voluntário foi criado. Conseguimos uma pequena sala cedida pela prefeitura. Montamos um grupo de apoio psicológico para trabalhadores em situação de violência institucional. E ali, entre pastas, histórias e chá quente servido em copos de plástico, percebi que eu não tinha sido vítima apenas. Eu era agora uma ponte. Um canal. O mais bonito é que eu nunca estive sozinha. Só não sabia disso antes. Um dia, enquanto limpava a sala do instituto, entre fotos e cartazes, Mirella, menos aquela jovem da primeira roda de conversa, menos me perguntou: Dona Rosa, a senhora tem medo de que isso tudo aconteça de novo? Perrier. Pensei, tenho. Mas agora eu sei que quando a gente anda junto, a escuridão não assusta tanto. Medo a gente vai ter sempre. O que não pode é se acostumar com ele. Ela sorriu. E naquele sorriso, vi o que talvez nunca tenha enxergado ao longo de quase 30 anos de almoxarifado, futuro. O Instituto ia crescendo, como uma árvore firme, em solo seco. E como toda árvore que oferece sombra, onde antes havia apenas sol escaldante, começou a incomodar. Primeiro vieram os ruídos sutis, boatos em redes sociais, perfis falsos acusando o Instituto de politizar o ambiente corporativo. Depois, denúncias anônimas sobre supostos desvios de finalidade. Tudo sem prova, tudo armado. Mas não era coincidência. Uma semana depois, recebemos uma intimação judicial. Um grande conglomerado do setor industrial, o mesmo que, anos atrás, havia sido parceiro da GG Ferragens, menos alegava que o Instituto estava ferindo a imagem do setor e promovendo instabilidade institucional. Alegavam que nossas rodas de conversa incentivavam denúncias infundadas e ameaçavam a harmonia das relações trabalhistas. Na prática, queriam nos calar. Quando o advogado do Instituto me explicou a situação, senti aquele frio na barriga, que conheço bem. Era como quando Eduardo Rangel me olhou na rua, silencioso, calculado, como quando minha caixa de correio trouxe um recado envenenado. Mas agora, era diferente. Dessa vez, eu tinha gente ao meu redor. E não qualquer gente. Eu tinha histórias. Eu tinha nomes. Eu tinha vidas que haviam sido tocadas, protegidas, fortalecidas pelo que estávamos fazendo. Mirella foi a primeira a reagir. Eles querem que a gente se cale, mas esquecem que agora não somos só uma. Somos 100. Somos 1000. E se mexerem com a senhora, mexem com todas nós. Organizamos uma assembleia aberta na praça central do bairro. Vieram moradores, ex-funcionários, professores, advogados, estudantes, estimaram mais de 600 pessoas reunidas. Subi num palanque improvisado, com microfone emprestado e voz embargada. Mas quando comecei a falar, o medo se dissolveu.
Tentaram calar minha aposentadoria, tentaram calar meu processo, e agora tentam calar o instituto que nasceu da minha dor. Mas o que eles ainda não entenderam é que a nossa dor floresceu. E quando a dor floresce, ela vira jardim. E não se derruba com ameaça. Jardim resiste com raiz e com amor. A multidão aplaudiu de pé. Vi lágrimas nos olhos de gente que nunca falei na vida. E vi algo mais importante ainda: esperança. No dia seguinte, a repercussão foi imediata. A imprensa cobriu o ato, uma deputada federal que acompanhava o caso se pronunciou em plenário, advogados trabalhistas ofereceram representação jurídica gratuita e a organização não governamental internacional Human Dignity Watch publicou uma nota de apoio ao Instituto Roosevelt, classificando a tentativa de silenciamento como ameaça à liberdade de organização popular. Os dias seguintes foram intensos, mas estranhamente leves. Pela primeira vez, eu percebia que o movimento não dependia mais só de mim. Havia vida própria naquele projeto. Gente que não me conhecia pessoalmente, mas que se sentia parte da luta, que encontrava na história da Rosa uma centelha para reacender sua própria força. Ainda assim, o processo judicial seguiu. Tivemos que organizar documentos, preparar a defesa, prestar novos depoimentos, mas ao contrário da primeira vez, quando eu andava sozinha, por corredores frios de fóruns, agora eu entrava acompanhada. Advogadas, militantes, gente comum, que dizia: a senhora não vai mais lutar sozinha. O julgamento foi marcado para o mês seguinte. E foi num desses dias, já tarde da noite, que recebi uma ligação inesperada. Um número privado. Atendi, em silêncio. A voz do outro lado hesitou. Depois falou: Dona Rosa, é o Eduardo. Eu só queria dizer que o que aconteceu. Talvez não tenha sido tão simples como parece. Tinha pressão, cobravam metas. Eu só desliguei antes que ele terminasse. Não por raiva, porque eu não queria mais ouvir desculpas que vêm depois do estrago. Eu queria ouvir quem ainda estava do lado de cá, lutando para evitar que novos Eduardos surgissem. Na semana seguinte, lançamos a campanha Não Me Calo, que se espalhou como fogo em palha seca. Trabalhadoras e trabalhadores de todo o país começaram a enviar vídeos curtos, contando suas histórias. Gente simples, de uniforme, com mãos calejadas e olhares firmes, dizendo: meu nome é João, 27 anos de serviço. Fui demitido uma semana antes da aposentadoria. Mas agora, eu não me calo. Sou Selma, 32 anos, em hospital público. Me afastaram por inadequação física. Mas agora, eu não me calo. E assim, Rosa virou plural, virou voz, virou verbo. O dia do julgamento chegou, envolto num silêncio denso, como o céu cinzento que cobria a cidade naquela manhã. O fórum estava cercado de repórteres viátaras discretas, estudantes de direito curiosos e, menos mais importante, trabalhadores, homens e mulheres com mãos marcadas de ofício, roupas simples e olhos que diziam: viemos ver a justiça de perto. Dessa vez, cheguei acompanhada por 4 advogadas do Instituto, todas negras, todas jovens. A mais velha tinha 34 anos. Eu era a mais velha ali e, curiosamente, a mais serena. Já não havia espaço em mim para um medo que um dia me habitou. Havia cansaço, sim, mas também firmeza. Uma certeza que só vem quando a gente caminha até o fim, mesmo sem garantias. Do outro lado da sala, os advogados da empresa multinacional Centerance, com suas pastas pesadas, argumentos calculados e olhos frios, alegavam difamação, prejuízo reputacional, intimidação corporativa por parte do Instituto Rosa Souza. Diziam que estávamos alimentando um discurso anti-empresa e que isso causava insegurança jurídica. Palavras grandes para disfarçar medo. E então, o juiz nos chamou para falar. As advogadas foram técnicas, firmes, didáticas, citaram precedentes, mostraram estatísticas, apresentaram depoimentos, mas o que mudou o clima da sala foi quando o juiz me deu a palavra, mesmo sem obrigatoriedade. Talvez por curiosidade, talvez por respeito, ou talvez porque no fundo ele sabia.
Aquela história não era só sobre leis, era sobre humanidade. Levantei-me, devagar, andei até o centro da sala. Olhei ao redor, respirei. Excelência, senhores, senhoras, me chamo Rosa Souza, e por quase 30 anos, fui invisível. Levava marmita, limpava chão, treinava novatos sem receber um centavo a mais por isso. Quando me demitiram, há um mês da minha aposentadoria, disseram que era por readequação. Hoje sei que era estratégia custo-benefício. Olhei diretamente para os advogados da empresa. Eu não estou aqui para vingança. Estou aqui porque construímos uma casa com alicerces de suor. E agora querem demolir até os escombros da nossa memória. O instituto que criamos não é um tribunal. É um farol. Serve para que outras rosas não floresçam no escuro, achando que nasceram para serem colhidas antes da primavera. O silêncio na sala era total. Eles dizem que estamos criando instabilidade. Mas eu pergunto, que estabilidade é essa que depende do silêncio de quem sangra? O Instituto não cria confusão. Ele recolhe os cacos de quem foi esmagado em silêncio e mostra: você não é lixo, você é vida. Voltei ao meu assento. O juiz abaixou os olhos. E ali, percebi que algo havia mudado. Não era só o processo, era o ar. Horas depois, a sentença foi lida. Improcedente. A ação contra o Instituto Rosa Souza. Absolvição plena. Reconhecimento do direito à organização social para a defesa de direitos trabalhistas, com recomendação oficial de proteção. A integridade da fundadora e das representantes jurídicas do lado do fora. O povo esperava. E quando saímos pela porta principal, um aplauso estourou como trovão. Abraços, choro, cartazes levantados com frases como "Somos Rosa" e "Trabalhador". Não é peça descartável. Recebi um abraço demorado de seu Almir, aquele mesmo que havia me dado o broche da empresa. Ele falou baixinho: a senhora não venceu sozinha. Mas sem a senhora, ninguém teria começado a luta. E então, uma repórter da TV estatal me perguntou: ao vivo, Dona Rosa, a senhora tem consciência do que representa hoje para milhares de trabalhadores no Brasil? Olhei para a câmera, meus olhos estavam cansados, mas minha voz estava viva. Eu não sou heroína, sou só uma mulher que um dia disse não, e descobriu que esse não podia virar caminho para muita gente dizer sim à própria dignidade. Se isso for representar algo, então, que seja isso. A matéria foi ao ar naquela noite. Mas eu não assisti. Estava Amy Cosa, sentada com meu neto, no colo, ensinando a ele o nome das estrelas, porque no fim, tudo que a gente luta é para que eles possam crescer olhando para o céu e sabendo que pertencem à luz. Hoje em dia, meu nome aparece em artigos acadêmicos, painéis sobre direitos trabalhistas e até em um mural da estação de trem que frequentei por quase 3 décadas. Às vezes me perguntam se me acostumei com isso, e eu sempre sorrio, meio sem jeito, porque a verdade é que não. Eu continuo sendo Rosa. Continuo varrendo o quintal, cuidando das plantas, fazendo café forte e pão de queijo nos domingos. A diferença é que agora, quando olho no espelho, vejo outra coisa nos meus olhos. Vejo paz, aquele peso que carreguei por anos, de me sentir substituível, silenciosa, apenas funcional, já não mora mais em mim. O que habita aqui agora é memória e memória viva. A cada mês, recebo cartas mesmo, de papel, de mulheres do interior do Maranhão, de trabalhadores do sul de Minas, de aposentados que nunca processaram ninguém, mas que carregaram feridas parecidas com as minhas. Eles escrevem para dizer obrigada por existir. E eu respondo, um por um, porque agora minha voz não corre mais contra o tempo. Ela caminha com ele. Outro dia, fui convidada a visitar uma escola pública, onde crianças estudam um projeto chamado Heróis do Cotidiano. Me pediram para contar a minha história. Eu hesitei. O que aquelas crianças iam entender de aposentadoria, de arraque, de planilhas maquiadas, mas fui. E no fim da conversa, uma menina magrinha, de cabelo crespo amarrado num lenço azul lavando a mão, e perguntou: Dona Rosa,
A senhora acha que a gente pode mudar o mundo mesmo sem ser famosa? Me abaixei até ficar na altura dos olhos dela e respondi: eu acho que o mundo só muda por causa de quem ninguém vê. Ela sorriu. E ali, naquele sorriso de dente faltando, entendi tudo. O tempo passou. A GGI Ferragens foi vendida, a nova direção pediu desculpas públicas. Um memorial foi criado em homenagem aos trabalhadores antigos, com fotos e nomes que antes estavam enterrados sob o silêncio. Meu nome está lá também. Mas para mim, mais importante do que isso, é que outros nomes também estão: Genaro Silvana, Almer. Gente comum, gente que resistiu. Hoje, o Instituto Rosa Souza funciona em um prédio simples, mas cheio de cor. Nas paredes, fotos de abraços, trechos de depoimentos e uma frase, pintada logo na entrada: trabalhar não é se calar, é viver com dignidade. Eu continuo presente, mas não mais no centro. Deixo as mais jovens liderarem, crescerem e inventarem seus próprios caminhos. Só apareço quando pedem, para dar conselhos, lembrar histórias, ou simplesmente fazer o café. Às vezes me perguntam se eu me arrependo de ter enfrentado o sistema, e eu penso na dor, na perda, na solidão que senti no início, mas também penso no rosto de Lourdes, que recuperou sua aposentadoria, no abraço da Mirella, que agora cursa direito, no menino da padaria que me chama de tia Rosa e diz que quer ser lutador, como eu, mas sem precisar de luva. Então, sorrio e respondo: eu não enfrentei o sistema. Eu enfrentei o medo e venci. Agora, nos fins de tarde, gosto de sentar na minha cadeira de balanço, olhando o céu mudar de cor. O sol se despede devagar, tingindo tudo de dourado. Me lembrou da minha mãe que me dizia: filha, a gente não nasceu para ser sombra. A gente nasceu para florir, mesmo quando pisam na raiz. Hoje, eu floresci e não floresci sozinha, porque essa história, mesmo com meu nome, é nossa, e ela não acaba aqui.